Eu sou Rosângela Ferreira, professora do município de Pilar, Alagoas. Eu leciono na escola Sueli Cristina Santos Chagas e a minha maior emoção foi utilizar as ferramentas Google com os meus alunos. Em 2019, foi implantado o Google no município de Pilar. E junto com o Google veio a empresa GetEdu para dar uma formação para os professores da rede municipal. E eu confesso que nos primeiros dias de formação, eu pensei muito em desistir, porque eu vi tudo muito complicado. Eu era uma professora que, para enviar as provas para a minha coordenadora, eu tinha que pagar em uma lan house, porque assim, eu elaborava as provas e essas provas eu ia numa lan house e pedia para que o rapaz fizesse todo o serviço utilizando a tecnologia, que eu não tinha esse conhecimento. Então, quando eu vi toda aquela explicação, para mim era algo meio que impossível. Eu não me imaginava utilizando as ferramentas Google. E tivemos a segunda etapa da formação, porque assim, quando os Chromebooks chegaram na escola, os alunos passaram a cobrar dos professores atividades utilizando os Chromebooks. E eu não tinha noção de como começar a utilizá-las, porque eu não tinha aquele conhecimento. Eu nunca utilizei. Então, eu me via sendo cobrada por crianças de 7 e 8 anos, uma coisa que eu não sabia. Foi daí que tivemos a segunda etapa da formação, e nessa segunda etapa, eu saí da minha casa pronta e preparada para perguntar. Porque assim, quando a gente não sabe, a gente pergunta. E o meu medo era perguntar na frente dos meus colegas, porque assim, eu ia admitir para eles que eu não sabia. Então eu tinha esse medo e ao mesmo tempo vergonha. Mas os meus alunos foram eles que me encorajaram a isso. Então eu fiquei numa turma onde a formadora ela era a Marcele Aline e a auxiliar dela era a Luciana. Então eu me senti segura com elas para perguntar. Tanto é que elas me deixaram à vontade, qualquer horário, qualquer dia, elas me deixavam sempre à vontade para perguntar. Porque quando eu me vi com 16 atividades numa sala de aula, sem responder, porque todos nós professores, nós tínhamos as atividades para responder, e eu não fazia porque eu não sabia. Então, a Marcele, ela me ajudou muito. Eu sempre falo que ela foi um anjo na minha vida, porque hoje eu aprendi muito, sei o que sei hoje, por conta dela e da Luciana, que me ajudaram bastante. Tanto é que no finalzinho de 2019, eu comecei a utilizar as ferramentas Google em sala de aula. Eu fiz todo aquele processo de ensinar aos meus alunos o porquê foi criado um e-mail institucional para eles, que eles tinham que entrar naquele e-mail institucional. Expliquei sobre algumas das ferramentas. E quando foi passando determinado tempo, porque eu utilizava as ferramentas Google quase todos os dias em sala de aula. E fui convidada para ser professora do integral, porque a escola que eu trabalho é uma escola de tempo integral. E nessa escola, eu passei a utilizar mais ainda a tecnologia com as aulas lúdicas de matemática. Então, eu dava aula aos alunos de tempo integral de primeiros aos segundos anos, e esses alunos eles ficavam sempre querendo aquele momento de utilizar os Chromebooks, porque eu era a única professora da escola que estava utilizando as ferramentas Google. Então, acredito que eu, assim, de início, eu fui a que tive, não sei se coragem, mas eu enfrentei o meu medo de não aprender, não conseguir aprender e conseguir passar para eles. Quando foi em janeiro de 2020, eu fui convidada pelo pessoal da Secretaria de Educação aqui do nosso município
a gravar um vídeo, onde esse vídeo o prefeito apresentou no Google sobre a utilização da tecnologia no município de Pilar. Então, assim, foi algo que para mim foi muito gratificante, porque eu era uma professora que não sabia, aprendi de uma certa forma, porque os meus alunos cobravam muito, e assim, hoje eu devo também a eles, porque se eles não tivessem tido aquela certa cobrança, eu não teria tanta força de vontade de aprender. E quando iniciamos as aulas em março de 2020, na primeira semana entrou a pandemia. Então, naquele momento, eu vi que eu necessitava mais ainda aprender, porque foi um momento muito difícil para todos nós. E assim, eu aprendi junto com os meus alunos, mas eu precisava aprender muito mais, porque no ano 2020, em março de 2020, eu tinha um trabalho dobrado, porque não só era os alunos no ano 2020, era também as mães dos meus alunos. Então eu tive que ensinar para elas todo o processo de baixar o sala de aula, o Meets, que eu tinha muita necessidade para as aulas online, ter o Meets no telefone delas. Então, assim, foi um processo muito grande. E também nesse momento eu contei mais uma vez com a Marcele, porque assim, ela foi uma pessoa que ela me ajudou muito e não me desamparou. Eu posso falar até assim, em nenhum momento. Ela sempre estava comigo, tirando todas as minhas dúvidas, me ajudando em tudo. Porque, assim, o que todos nós queríamos era que os alunos conseguissem acessar o sala de aula para realizar as atividades e ter o Meets para as aulas online. E em 2021, eu fui convidada para ser uma das apresentadoras do programa Voz da Educação, que é um programa que tem aqui no nosso município desde o ano passado. E esse ano eu sou uma das apresentadoras, onde no nosso programa tem vários quadros, e um dos quadros é Ciência e Tecnologia. Nesse quadro Ciência e Tecnologia, eu falo sobre cada ferramenta Google, a utilização, porque esse programa ele não só é para os alunos, ele é para alunos, professores e pais. Então, eles realizam as atividades da Raido, do programa Voz da Educação, e eles também ficam por dentro de todas as ferramentas Google. Inclusive, em um dos nossos programas, os convidados foram Marcele Aline e Wellington Maciel, porque assim, são pessoas que em uma formação eles fazem com que você se sinta muito bem a ponto de poder contar com eles a todo momento. Inclusive, eu falei até para ela que eu tenho alunos de outras escolas que não estudava lá nessa escola Sueli Cristina Santos Chagas, que é a escola que eu leciono, e eles hoje estudam lá. Estudam porque tudo começou através da utilização dos Chromebooks. Então, assim, a escola ficou um destaque para o município, porque foi a primeira escola que teve as aulas utilizando os Chromebooks. E eu fui a professora que aceitei esse desafio e consegui. E hoje, em todas as minhas aulas, eu utilizo as ferramentas Google. Aprendi e procuro sempre aprender a cada dia, porque sempre há coisas novas e diferentes. Então, eu sempre procuro estar por dentro de tudo. Aprendi a ser uma professora pesquisadora, para que assim eu possa passar mais conhecimento para os meus alunos. Eu sei que eles ainda são bem pequenininhos, porque são alunos de 8 e 9 anos. Mas assim, mesmo assim, nesse mundo novo, os alunos de hoje em dia, eles sabem muito, principalmente quando se refere à tecnologia. E nós, professores, nós temos que andar devido ao ritmo deles.
E o ritmo deles é esse, é utilizando as ferramentas. Por isso que hoje eu me considero uma professora moderna.